Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Autodescobrimento, uma busca interior, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco. O capítulo 2, ele fala sobre os equipamentos existenciais. E existem os subitens constantes nesse capítulo, que é o pensamento, conflitos e doenças, distonias e suas consequências e o ser emocional. Nós vamos começar então pelo primeiro item, né, que é o pensamento, e depois, como o capítulo é um pouquinho longo, nós vamos por partes, ok? Então, existem no nosso corpo vários órgãos responsáveis pelo funcionamento. Como o coração, ele é responsável pelo bombeamento de sangue, oxigenação, etc., e nos manter vivos também. Os rins filtram as impurezas. Então, o cérebro, ele é responsável pela exteriorização do pensamento. E ele capta, né, ele vai captando os acontecimentos e o pensamento acaba exteriorizando tudo que o cérebro consegue perceber. Segundo os psicólogos organicistas, eles são assim, eles só conseguem admitir as lesões materiais nos órgãos, eles não dão muito valor às sutilezas, né? Então, precisa ser comprovado no órgão como que funciona isso, como que funciona aquilo. Então, a espiritualidade, segundo a Joana de Ângeles, ela respeita essa tese e diz que existem também órgãos criadores de fenômenos que se mostram no ambiente físico, mas não na esfera material. Então, os organicistas, eles querem provar por A mais B. Somente que a espiritualidade, ela diz que está certo, porém existem coisas que não são possíveis de serem visualizadas ou captadas nessa esfera material, da forma que os organicistas entendem. Porque nós somos constituídos de ondas elétricas, magnéticas, de curta, ultra e largas frequências, e por aí vai. E essas ondas, elas vão levando mensagens de vários conteúdos para fazer as comunicações, que a gente chama de sinapse. Então, esse fato, fato parecido ocorre também nos raios-x, que passou da sua utilização simples para as ultrassonografias, tomografias e as mais complexas técnicas de diagnósticos, né? Pelo poder que essas ondas têm de penetração no nosso corpo fisiológico, e estipulando também esses padrões de referência entre a saúde e a doença, que podem ser calculados e utilizados como padrão de saúde para o bem de todos, né? Aqueles valores de referência que nós temos nos exames normalmente que a gente faz. Então, no exame de sangue tem o valor que foi obtido no teste, e o valor de referência onde está constando que está dentro da normalidade, ou está acima ou abaixo. E aí é tomada a providência, né, o diagnóstico, ou tomar medicação, ou está tudo bem com a saúde. Então, no que diz respeito ao nosso corpo físico, nós não somos apenas uma massa corpórea. A energia, ela forma os nossos vários campos de atuação, né, de organismo, que se aglomeram e elas se unem, essas micropartículas, e formam os conglomerados atômicos do nosso organismo, que é tipo assim, se reúne numa só forma e vai formando um todo. Nós somos uma porção de conglomerados, né, e muitas partes
formando o nosso corpo de acordo com a composição perispiritual, que é o campo que une o espírito ao corpo, né? O perispírito é o campo que une o espírito ao corpo. E que o espírito, ele se liga de acordo à programação moral que ele tem para o processo de evolução. E assim, o pensamento, ele não vem do cérebro, porque o cérebro tem a função de registrar, transformar em palavras e expressar. Portanto, o pensamento, ela é expressão da mente, que independe da matéria e é originária do espírito. A mente, a expressão do pensamento, ela vem do espírito. E o espírito é que tem o recurso mental para manifestar o pensamento em todas as direções e usa como recurso de expressão o cérebro para comunicar as ideias, né? As nossas ideias com as pessoas. A gente, nesse plano físico, precisamos do cérebro. Se ele tem algum impedimento, alguma deformação, algum problema, a comunicação, ela se extingue, né? A gente não consegue fazer a comunicação perfeita se o cérebro tem alguma avaria. Então, mas espiritualmente, a ideia, o pensamento, ele continua, ele flui. E ele, no mundo sutil, o espírito consegue manifestar as suas ideias, porém no campo físico não. Aí, ela fala que o psiquiatra e fisiologista professor Miri Lopes, ele estabeleceu uma linha de progressão na escala estequiogenética, que quer dizer o quê? Na escala da matéria rarefeita. Então, que é formado por substâncias químicas e em que significa de menos densa, a matéria mais sutil. E elas são menos densas, consequentemente menos espessas, e dão origem aos elementos que compõem os nossos corpos sutis. Então, seguindo essa perspectiva organicista, que a perspectiva organicista ignora a realidade do funcionamento do homem como um todo, cujos processos mentais e emocionais estão entrelaçados e em interdependências com substratos neurofisiológicos e fatores socioculturais, que apesar disso não foge à realidade espiritual, mas é assim que eles têm o pensamento deles. E aí necessitando somente da elasticidade mental para atravessar a ponte de ligação entre um e outro ponto de vista. E segundo esse professor Miri Lopes, a primeira expressão do pensamento, chamado de fase inicial do processo da evolução orgânica e mental, é o processo inicial no qual a linguagem se apresenta de forma instintiva, sensorial, sem comunicação intelectiva, de natureza verbal e clara. Então, são aqueles impulsos que decorrem das necessidades imediatas, que o cérebro busca exteriorizar e tê-las atendidas tê-las atendidas, e a gente pode chamar assim de choro, gemido, grunhido, porque está manifestando uma necessidade premente, né? Urgente. E por conta das heranças genéticas ao processo de crescimento e também aos estudos das relações entre os seres e o seu meio ambiente, o ser, ele avança para o pré-mágico, onde a fantasia se manifesta rica em imaginação e cheio de narrativas fantásticas que se originam normalmente, a princípio, do medo, no desejo de equilíbrio e no desejo de prazer. Então, que isso está mais caracterizado no período da caverna, da palafita. E a partir daí, dão início aos cultos
dos sacrifícios humanos como forma de aplacar a ira dos deuses, da vingança, da inveja, do ódio, que os seres primários acreditavam que governavam as suas vidas, a natureza e os seus destinos. Então, a gente está falando aqui bem do comecinho da formação dos seres humanos nesse planeta. E a gente vai chegando, né? E posteriormente a esse período surge na era agrária o período mágico, dando origem às grandes civilizações do passado, com toda aquela concepção politeísta, ou seja, de vários deuses, né? A concepção de que tinha Deus disso, daquilo outro. Deus do amor, Deus da prosperidade, vários deuses. Então, baseadas, né, nas ideias mitológicas, principalmente na tragédia grega, por oferecer vasto campo para interpretações psicanalíticas. Vindo posteriormente outra fase de natureza egocêntrica, marcada pela ambição de ser o centro das atenções, e tudo passa a girar em torno do ego em prejuízo da coletividade. Da mesma forma que acontece com as crianças, né? Tudo é para mim, só existe ela. O processo de crescimento mental e o pensamento lógico, eles são fundamentais para entender a realidade concreta, suas leis e como se manifestam, esclarecendo o que não é concreto e que é impalpável de forma propícia, pensando dentro de linhas equilibradas, baseadas no bom senso. Então, na linha do raciocínio lógico, é necessária a formação de dados que permitam o estabelecimento de causas para que a harmonia dos conteúdos elas sejam aceitas. Na última fase, o pensamento se torna intuitivo e não precisa mais de parâmetros racionais, ultrapassando o limite dos dados da razão, se manifestando de maneira inesperada em nível atemporal. Então, viajando para a área da paranormalidade e das percepções extrafísicas. Na visão do pensamento espírita, a mente ela plasma ou concebe no cérebro a ideia por meio das diversas reencarnações que tivemos, né? E que vamos evoluindo o nosso ser espiritual, desde simples e ignorantes, ou seja, quando se mostra por meio do pensamento primitivo, até desenvolver todo o potencial latente existente em nós. E esse potencial revelado se fixam nos painéis sutis da própria constituição energética. A história evolutiva da ancestralidade do organismo é manipulado pela mente que programa a atividade do cérebro, por onde o pensamento será expresso na próxima encarnação, e tem como fundamento todas as conquistas anteriores. E à medida que o espírito evolui, o corpo vai se aprimorando, em virtude das vibrações do perispírito que se organiza e mantém. Se a gente se remeter aos primórdios, né, aos homens das cavernas, a feição era mais grotesca, a forma de emitir os sons também mais grotesca. Então, à medida que vamos aprimorando as nossas conquistas, vamos lapidando e ficando mais bonitinho, né? Como a gente acha que tá bonitinho agora. De repente pode ficar mais bonitinho ainda, porque a gente vai aprimorando as nossas energias espirituais, né? Nesse segmento, nesse processo, a organização material ela depende das energias espirituais que necessitam do processo de reencarnação para poder ir aprimorando o nosso envoltório.
Assim, o pensamento que vem da máquina mental também recorre ao cérebro a fim de se fazer entendido no atual estágio da evolução da humanidade. E vai chegar o momento que o pensamento no campo intuitivo se transmitirá de um a outro cérebro telepaticamente, ou seja, sem a necessidade da verbalização, da expressão material de sons, cores, imagens e formas. Vamos apenas com a energia vai chegar a informação do que pensamos. Disciplinar e construir o pensamento através da fixação da mente em ideias superiores da vida, do amor, da arte elevada, do bem e da imortalidade, fundamentam o objetivo moral da reencarnação, de forma que a plenitude, a felicidade sejam a conquista a ser alcançada. Então, pensar bem é fator de vida que propicia o desenvolvimento, as realizações do sucesso da vida. Por hoje é isso que vamos falar do pensamento, do capítulo 2, iniciando o capítulo 2, vamos colocar assim como a primeira parte do capítulo 2. Se gostou, dá um joinha, compartilhe, comente, fortalecer o canal para que essa mensagem possa chegar a outras pessoas. Se vocês estão percebendo que essa mensagem pode colaborar com o desenvolvimento emocional de alguém. Então, o nosso pensamento ele plasma e ele forma tudo aquilo que desejamos ser. E eu espero estar plasmando através do pensamento de vocês a força desse canal para chegar a muito mais pessoas. Um beijo grande no coração de vocês e até a próxima.